Olá meus amigos, olá minhas amigas aqui do canal Sem Censura. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é um tema muito importante e é um assunto que faz parte da proposta elaborada pelo PET, Plano de Estudo Tutorado, enviado pela Secretaria de Educação. Então a finalidade é auxiliar os nossos alunos na realização das atividades que foram propostas. Para entender o que foi a Revolução Francesa, nós temos que compreender, primeiramente, o absolutismo que existia, que imperava na França naquele momento, né? Esse absolutismo, ele concentrava os poderes em suas mãos. Luís XVI, ele estabelecia uma política que consistia em explorar o terceiro estado, nós vamos falar mais sobre ele daqui a pouco, em contrapartida, conceder privilégios ao primeiro e ao segundo estado. Era uma ordem estamental. O que significa uma ordem estamental? O que determinava a posição que o indivíduo iria ocupar na sociedade era o seu nascimento, né? Então, a partir do nascimento, a pessoa já tinha ali sua posição definida na sociedade. Não importava o que ela fizesse, iria morrer naquela condição. Então a sociedade francesa ela estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era o clero, né, a igreja, né, que exercia um poder contundente na sociedade naquele momento, um poder que imperava desde a Idade Média, onde tudo era pautado de acordo com o que a igreja afirmava. O segundo estado era os nobres, era a nobreza. A nobreza, de uma certa maneira, era responsável pela proteção militar na sociedade, uma das questões que também está lá no PET, né? E esse segundo estado ele era composto pelo rei, pelos condes, viscondes, os marqueses, pessoas que detinham títulos importantes na sociedade naquele momento, né? E, por fim, o terceiro estado. O terceiro estado era a maioria da população, girava em torno, não existe um número preciso, né? Em torno de 95, 96% da população, ou seja, era a mais absoluta maioria, né? Mesmo sendo a maioria, por causa da questão estamental, o terceiro estado não tinha privilégios. O terceiro estado não tinha o direito de participar da vida política, né? Existia uma frase que era recorrente na época, de um abade, Emanuel Cias, ele dizia o seguinte: o que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido ele até agora na ordem política? Nada, né? O que pede ele? Tornar-se alguma coisa. Ou seja, o terceiro estado sustentava a sociedade francesa nesse regime desigual, nesse regime completamente absurdo, através do pagamento de impostos, mas, mesmo assim, o terceiro estado não tinha condições de participar da política, né? Não tomava as decisões mais importantes, que incluíam exatamente em interferências na sua vida, né? Tudo era feito de acordo com a vontade do primeiro e do segundo estado, né? Galera, o que aconteceu? Uma crise financeira muito forte se abateu sobre a França, né? Agravada ainda mais por desastres naturais, né? A população estava morrendo de fome. Não teriam mais condições de manter o luxo e a riqueza do primeiro e do segundo estado, diante da gravidade dessa crise, né? A França também se envolveu em guerras por território, luta por territórios, e numa guerra os recursos são disponibilizados para o campo de batalha. Automaticamente, dessa forma, a crise econômica, a crise financeira assolou a população francesa daquele período. Qual foi a alternativa encontrada então? Eles decidiram, quando eu falo eles, eu digo a nobreza, né, liderada pelo rei, eles decidiram convocar os Estados Gerais. O que eram os Estados Gerais? Era, de certa forma, uma assembleia
que reunia representantes dos 3 estados, dos 3 estamentos, né? Primeiro, segundo e terceiro. A proposta apresentada era aumentar mais a carga tributária que incidia sobre o terceiro estado. Ou seja, eles desejavam fazer com que o terceiro estado pagasse mais impostos. Esse terceiro estado, que era a burguesia, comerciantes, artesãos, né? Eles ficaram completamente indignados, porque já pagavam impostos muito altos, né? Diante disso, o terceiro estado se recusou a participar porque havia um acordo celebrado ali entre a nobreza que o sistema de votação seria por estamento, ou seja, clero e nobreza iriam se unir, obviamente iriam derrotar o terceiro estado, né? O placar seria 2-1 e o terceiro estado sairia derrotado. O terceiro estado queria votação por indivíduo. Como o terceiro estado era a maioria, o terceiro estado conseguiria conquistar alguns direitos. Diante da recusa do rei, o terceiro estado se retirou e decidiram, de certa maneira, elaborar uma constituição, né? Se declararam em Assembleia Nacional Constituinte, né? Onde o objetivo era claro, elaborar uma constituição e fazer com que essa constituição limitasse o poder do rei e estabelecesse uma sociedade mais igualitária. Obviamente que o rei não aceitou. Obviamente que a nobreza se revoltou contra aquela situação porque queria manter a todo custo seus privilégios, né? Galera, a Guarda Nacional foi formada e a ideia era clara, era repreender os membros do terceiro estado. O terceiro estado tomou uma atitude que radicalizou o processo revolucionário, que foi a tomada da Bastilha, né? Bastilha simbolizava o poder absoluto do rei. Lá na Bastilha estavam as armas empregadas pelo rei para repreender a população. Lá na Bastilha estavam os presos políticos, aqueles que não concordavam com a sociedade vigente naquele momento. Então o terceiro estado entrou, invadiu a Bastilha e a partir desse momento o rei percebeu que o seu poder estava sumariamente ameaçado, né? Nós tivemos a formação de uma coligação entre alguns países europeus, alguns países que ainda existia o absolutismo, e eles ficaram completamente apavorados diante da possibilidade de que aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade chegassem até eles. Países como a Áustria, a Prússia, a Rússia, né, ficaram assustados, porque tinham receios de que a revolução chegasse até seus países, né? Algumas decisões foram importantes, né? Como, por exemplo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi importante porque garantia liberdade a toda a população francesa daquele momento, né? E garantia à sociedade a luta contra a repressão, contra a opressão do Estado absolutista. Um detalhe que nós temos que chamar a atenção é que esta declaração é uma atividade que foi proposta pelo PET também. Essa declaração acabou, liquidou de uma vez por todas com os resquícios do feudalismo na sociedade, coisa que ainda existia. Mas nós temos que prestar um pouco atenção nas cláusulas dessa declaração, porque o lema da Revolução era liberdade, igualdade e fraternidade, né? Vamos atentar para o fato de igualdade, né? Igualdade parte do pressuposto de que todos têm os mesmos direitos. Só que na prática, o que ficou determinado pela Constituição que entrou em vigor naquele momento? Que o voto seria censitário, né? Ou seja, somente parte da população poderia votar. Trabalhadores e as mulheres ficaram de fora, né? Só quem tinha uma determinada renda é que poderia exercer o direito de voto, né? Então aí nós temos que parar para pensar que liberdade era essa, né? O rei Luís XVI, vendo que o seu poder estava ameaçado, vendo que os rumos da revolução partiam para a radicalização, ele tentou fugir
da França e foi capturado, né? Foi preso e julgado. Nós vamos falar do que aconteceu com ele daqui a pouco. Ele e a sua esposa Maria Antonieta. Galera, nesse momento algumas facções revolucionárias surgiram, né? Alguns grupos políticos apareceram nesse momento. E esse surgimento de grupos políticos influenciaram as sociedades que vieram posteriormente, e até hoje é recorrente nós utilizarmos termos como direita, esquerda, centro, né, para se referir aos grupos políticos que existem no Brasil, né. Essa denominação é oriunda da Revolução Francesa, né. Por quê? À direita do parlamento sentava-se um grupo dos girondinos, né. Esses girondinos, eles eram moderados. Eles queriam manter privilégios da pequena nobreza, parte do clero, da grande burguesia. Não queriam reformas profundas. Eram defensores do voto censitário. Não queriam mudanças radicais, mudanças profundas na sociedade francesa. Muito pelo contrário. Lutavam pela manutenção dos privilégios de algumas camadas da sociedade francesa. Do outro lado, à esquerda, sentavam-se os jacobinos. Os jacobinos, liderados por Robespierre, era aquele grupo que defendia reformas profundas na França. O fim completo, total, das relações feudais de poder. Lutavam, de uma certa maneira, para que a população tivesse seus direitos plenamente reconhecidos. Eram favoráveis ao voto universal, ou seja, todos teriam direito ao voto. Então, os jacobinos eram aquele grupo mais radical, que defendiam mudanças profundas na sociedade francesa. O fim do privilégio que a nobreza e o clero detinham até aquele momento, né? Então, era um grupo muito mais favorável às mudanças, às concepções revolucionárias do processo que culminou nas transformações políticas, econômicas e sociais da França. Galera, os jacobinos conseguiram chegar ao poder, né? Eles instituíram o que nós chamamos de terror, né? O grande terror. Por quê? Robespierre ele começou a radicalizar esse processo, né? E começou a formar tribunais revolucionários. Esses tribunais serviam para julgar qualquer pessoa que fosse suspeita de conspirar contra o poder dos jacobinos, né? Dizem que o Robespierre ficou até meio paranoico. Até mesmo os seus companheiros de luta, como Danton, foi levado à guilhotina. Guilhotina era um instrumento utilizado para executar aqueles que eram acusados de serem contra a Revolução. Alguns padres, alguns elementos do clero, chamados de refratários porque não concordavam com o rumo que a Revolução havia tomado, né? Alguns padres foram levados à guilhotina também, né? Qualquer indivíduo suspeito de conspirar contra o poder de Robespierre era levado à guilhotina, era executado sumariamente. Então, assim, foi um período de radicalização e de grande pavor da população. Muitos não sabiam se iriam acordar no dia seguinte e seria conduzido a uma guilhotina. Então, o pavor, o desespero da população teve um efeito político, teve uma causa política, né? E os jacobinos, que antes tinham o apoio dos sans-culottes, que era o grupo mais radical, eram os mais pobres da sociedade, os jacobinos perderam o apoio da população, porque a população ficou totalmente desesperada, né, diante do que estava acontecendo. As execuções que aconteciam em praça pública eram um banho de sangue na sociedade francesa. Cresce então o apoio aos girondinos. Os girondinos, percebendo que a sociedade já se posicionava contrariamente aos jacobinos, conseguiram angariar apoio político e com isso conseguiram prender Robespierre e todo o seu grupo que estava à frente da França, né, do poder político francês.
e com isso eles foram responsáveis pela morte de Robespierre. Robespierre foi conduzido também à guilhotina, né? E o Comitê de Salvação Pública, que tinha essa função de resguardar os elementos presentes na Revolução, eles serviu como instrumento de perseguição política. Por fim, então, os girondinos voltaram ao poder. Conseguiram o apoio de parte significativa da sociedade e, com isso, chegaram ao poder no movimento conhecido como Reação Thermidoriana. Foi um golpe que os girondinos deram, porque os jacobinos já estavam enfraquecidos, né? O que aconteceu, galera? Quando os girondinos chegaram ao poder, eles estabeleceram, eles consolidaram, de uma certa maneira, o poder da burguesia no processo revolucionário, né? E deve-se ressaltar que os girondinos contaram com o apoio do grupo conhecido como Pântano. Pântano é o que nós chamamos hoje de centro, o centrão, que às vezes a gente escuta na televisão. Esse grupo sentava no meio, né, no alto, e concedia apoio a quem oferecia mais dinheiro, né? Pântano aqui lembra sujeira, porque era um grupo que não tinha ideologia política definida. Era um grupo que, na verdade, estava ao lado de quem oferecia mais vantagens financeiras, né? Nesse momento, a Revolução concedeu à classe burguesa tudo aquilo que eles esperavam, né? Liberdade de comércio, consolidação das relações burguesas de produção, né? Então, a chegada dos girondinos no poder permitiu com que os burgueses tivessem seus direitos plenamente reconhecidos. Porém, os girondinos também eram autoritários. Os girondinos também tinham uma concepção autoritária de poder, né? E quando eles formaram um diretório para governar a França nesse momento, eles também instituíram um período de perseguição política, né? Então a sociedade francesa estava completamente dividida, onde a guerra civil seria questão de tempo. Por isso eles precisavam de um líder, né? Alguém que tivesse poderes para estabelecer a paz e evitar que aquela coligação dos países estrangeiros voltasse a ameaçar os franceses, né? O rei Luís XVI, acabei me esquecendo de falar, o rei Luís XVI acabou sendo levado à guilhotina juntamente com a sua esposa Maria Antonieta. Então, todos os reis franceses, os reis europeus, perdão, sentiram um gosto amargo na garganta, né? Ficaram com receio de que aquelas ideias revolucionárias chegassem também em seus países. Com esse receio, por causa disso, os países europeus tentaram invadir a França. A França, então, precisava de um grande líder que evitasse essa invasão. E o líder apareceu, no caso, o general Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, ele se tornou cônsul vitalício, né? Inicialmente o poder, quando ele deu o golpe conhecido como 18 de Brumário, era ele mais dois personagens políticos que governavam, inclusive o abade Emanuel Sias. Quando ele deu o golpe, eram 3 pessoas que governavam. Pouco tempo depois, ele já se tornou cônsul vitalício, né? E propôs um plebiscito, uma consulta ao povo, e o povo lhe concedeu o título de imperador da França. E o interessante é que na cerimônia de coroação do Napoleão Bonaparte, no momento em que o Papa iria colocar, Papa Pio VII iria colocar a coroa na cabeça do Napoleão, Napoleão pegou a coroa das mãos do Papa e colocou na sua própria cabeça, e em seguida nomeou a sua esposa Josefina como imperatriz da França. Esse gesto
pode parecer um gesto simples, mas tem um significado muito importante. Significava o quê? Que a partir daquele momento a igreja não teria tanto poder como tinha outrora, né? Que na verdade o rei, o imperador, melhor dizendo, teria plenos poderes para governar a França da forma como bem entendesse. E o Império Napoleônico se expandiu, né? Napoleão concedeu uma certa estabilidade econômica na França, ao criar o Banco da França, né, o Banco Francês. Então as relações burguesas foram consolidadas, né, por intermédio também do Código Civil, que garantia o direito à propriedade privada, que instituiu o casamento civil, ou seja, a igreja perdeu o poder, a supremacia que tinha até então, né? O Estado se tornou laico, ou seja, igreja e Estado seriam instituições completamente diferentes, né? E também instituiu a igualdade civil diante de todos, a liberdade individual, que são elementos presentes nesse Código de Napoleão, né? A política protecionista também foi outorgada, né? Ou seja, o objetivo de Napoleão era proteger o mercado interno. Ele aumentou os impostos das mercadorias que entravam no país, para evitar exatamente essa entrada, para que a população consumisse os produtos internos. Essa atitude agradou sumariamente a classe burguesa, né? Porque perceberam que as suas relações comerciais estariam resguardadas. Napoleão ele dominou vários países, né? O exército de Napoleão era muito forte. E o Napoleão, no auge do seu autoritarismo, estabeleceu uma sucessão de guerras, né? Eles invadiram a Prússia, a Áustria, eles invadiram a Holanda, a Bélgica, a Suíça, as penínsulas ibéricas, a Espanha e Portugal caíram sob o domínio de Napoleão Bonaparte. Só que faltava um país, que era a Inglaterra. A Inglaterra era a pedra no sapato de Napoleão Bonaparte, né? Qual foi a estratégia adotada por Napoleão? Decretar o bloqueio continental. O bloqueio continental, galera, era o seguinte, era uma ordem expressa do Napoleão que proibia os países europeus de estabelecerem relações comerciais com a Inglaterra. O objetivo era claro, era fazer com que a economia inglesa se enfraquecesse e dessa maneira ele conseguisse invadir, né? Com a fragilidade inglesa, a economia inglesa, o exército Napoleão teria mais condições de vencer, né? Alguns países respeitaram, outros não. No caso de Portugal, a família real acabou vindo para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, né? Que é um assunto que nós vamos falar em outro vídeo. Rússia decidiu desrespeitar o bloqueio continental, né? Por isso, Napoleão foi cumprir a sua promessa de invadir a Rússia. Porém, os russos adotaram uma estratégia que foi adotada pela União Soviética lá na Segunda Guerra Mundial, né? Que é a política da terra arrasada. O que os russos fizeram? Eles recuaram, destruíram as plantações, né? As casas que serviriam de abrigo aos soldados franceses. E quando os soldados chegaram, não tinha comida, não tinha água, né? Não tinha onde se abrigar. E a temperatura menos 40 graus, ou seja, 40 graus negativos, né? Então a situação era desesperadora para aqueles soldados de Napoleão Bonaparte, né? Galera, foi a primeira derrota de Napoleão Bonaparte, né? Um exército de em torno de 600 mil pessoas, 600 mil soldados, somente 100 mil retornaram para casa. Mais de 500 mil soldados morreram nessa campanha, né, desastrosa de Napoleão Bonaparte na França. Por isso, quando ele retornou, o seu poder já não era tão forte como era antes dessa guerra contra a França. Havia conspirações em todos os lugares para tirar Napoleão do poder, né? Napoleão acabou sendo derrotado e acabou indo para a ilha
de Elba, né? E lá ficou durante um determinado tempo. Napoleão conseguiu fugir dessa ilha, né, com apoio de partidários revolucionários que existiam na França, retornou, começou a governar, né, só que nesse período ele não tinha tanto poder como tinha na primeira vez que governou a França. E esse período ficou conhecido como governo dos 100 dias, né? Porque após 100 dias de governo, ele foi derrotado mais uma vez na Batalha de Waterloo. E depois dessa batalha, ele acabou sendo enviado como prisioneiro dos ingleses para a ilha de Santa Helena, onde ele morreu em 1821. Né? Logo após a morte dele, foi criado o Congresso de Viena. O Congresso de Viena tinha o objetivo claro de restabelecer a ordem política, restabelecer o mapa do continente europeu no período pré-napoleônico, ou seja, aqueles reis queriam recuperar o seu poder e impedir de uma vez por todas que o ideal revolucionário se propagasse pela França, pela Europa, perdão. Só que já era tarde demais. Aquela ideia de igualdade, liberdade e fraternidade acabou se difundindo pelo continente europeu. Galera, essa foi a nossa videoaula. Ficou muito longa, mas o tema é muito amplo, né? Espero que todos estejam estudando e principalmente espero que todos estejam se cuidando, né? Diante do momento que nós estamos vivendo, que é um momento muito grave. Fiquem em casa, cuidem da sua saúde física, da sua saúde mental, cuidem da sua família, né, que é importante, e que espero que possamos nos encontrar novamente em breve. Né? E tenham sempre consciência a respeito do que está acontecendo no nosso país, né? E tomem as medidas necessárias para preservar a sua saúde, galera. Então, as videoconferências nós vamos realizar durante essa semana. Espero que todos estudem bastante, beleza? Um grande abraço e até a próxima, galera.